Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais uma entrevista de podcast e hoje não é um podcast qualquer. Hoje estou aqui, aqui no meu fundo, ao grande galpão da Flote, e até o final dessa entrevista eu vou contar a grande novidade que está ao lado desse galpão, que eu ainda não vou mostrar para vocês, que vai tornar a Flote um dos maiores produtores aí de materiais pedagógicos da natação. Mas aí, André, conta aí para o nosso público aí como que surgiu a Flote. Bom dia, pessoal. Bom dia, Renato. Tudo bem? Gente, esse é o que a gente chama de Galpão 1. Depois de uns 3 anos, lá por 1990, a gente produzindo dentro de apartamento, dentro de garagem, dentro de loja alugada, e o volume ia crescendo, a gente partiu para esse primeiro galpão. Hoje, vamos comigo, esse é um galpão onde a gente faz toda a industrialização. Aqui, inicialmente, era a nossa área administrativa. Como eu disse, que a gente começou por esse galpão 1. Hoje está a parte da nossa confecção, onde a gente faz todos os maiôs, as sungas, as toucas, os roupões. Tem bastante coisa diferente de material que saem dessa produção diretamente para as piscinas do Brasil. Essa é a parte do galpão onde a gente armazena tudo que é matéria-prima. Então, tudo que vocês olharem aqui para cima está destinado a estoque de matéria-prima. E especificamente essa área é a área onde a gente checa a qualidade de tudo que entra na empresa. Então, checa peso, checa tonalidade de cor, de pigmento, checa a elasticidade de material, tudo passa por esse departamento antes de entrar dentro da fábrica, para que a gente tenha certeza da qualidade daqui para dentro do processo. Então, qualquer coisa que não vier de acordo, ela não passa daqui para lá. Mas aí, André, eu acho que a curiosidade de muita gente aí do outro lado é por que o nome Flote, como ele se conecta ao mercado? Flote veio através de uma agência, de uma amiga, em 1990, e está associado ao float, de flutuar, né, de flutuante. Então, a gente adorou desde o princípio. Fizemos uma busca enorme em marcas e patentes e não tinha nada parecido, e daí nasceu o Flote, que muita gente chama de Floti. A gente teve até um aluno que ganhou lá no INAT um tapete, porque ele acertou o nome, né? Ele acertou o porquê do nome, né? A gente fez o sorteio, ele acertou o porquê do nome, eu acho que foi para Fortaleza, se eu não me engano. Foi para Fortaleza. E depois dessa área aqui, que tem a especificação, aí tem a matéria-prima, para onde vai os materiais? Nós vamos entrar na área de produção, que é, para vocês terem uma breve ideia do que a gente faz por aqui. Tudo aqui é identificado por prateleira, por local, a gente sabe exatamente onde está tudo e quanto tem de cada item. São mais de 5.000 itens. Aqui vocês têm uma parte da área de produção, corte, serigrafia. Essas toucas, por exemplo, vão para o Uruguai. Toda a parte de corte de tecido, corte de borracha, colagem, lixa, acabamento, tudo é dentro dessa área. E agora a gente está entrando em que área agora, André? A gente saiu da parte ali de produção e a gente vem para onde? Agora a gente está vindo para o Galpão 2, que é o galpão mais destinado a acabamento e logística. Tá? Praticamente tudo que está aqui ou vem para o estoque ou já está preparado para sair para algum cliente destinado ao consumidor final ou à academia, ao clube. Aqui vocês têm praticamente toda a linha pronta para ir embora. A gente tem material aí desde hidroginástica, natação, treinamento, adaptação. Depois que está tudo pronto, a gente tem um departamento que passa para colocar esse selo nos produtos, né, que foi aprovado e vistoriado antes de sair para o consumidor. Mas aí, André, todo mundo vê a dimensão da fábrica, a quantidade de produtos. Quais foram os perrengues aí, principalmente no começo, que você passou até chegar a ser um dos maiores materiais pedagógicos aí da América Latina? Olha, não foram e não são poucos. Perrengue a gente tem todo dia, né? A gente começou praticamente em 2 ou 3 pessoas e
e devagarzinho vai conquistando, vai enfrentando, né? Economizando, conquistando, construindo e para conseguir gerenciar tudo isso. Não depende só da gente, depende de uma equipe muito profissional e pessoas realmente ligadas à empresa e ao fim, que é tudo isso, que é atender o usuário do equipamento, né? Não tem nada melhor do que a gente chegar nos eventos e ouvir dos gestores, dos professores: nossa, que legal, que equipamento bom, que durável, que diferente, né? Como é que vocês criam isso? De onde vêm as ideias? Então tem muita gente envolvida por trás que colabora com tudo isso. E a marca surgiu em Barcelona. Como foi essa transição lá da Espanha para cá? A gente começou através do Arthur, que foi fazer uma pós-graduação em Barcelona, e para ajudar nos custos da pós-graduação, acabou trabalhando numa empresa parecida, com alguns itens do que a gente tem hoje lá. E quando acabou a pós-graduação, ele falou: agora eu vou embora para o Brasil, vou voltar para o mercado financeiro. E o seu José Bernal, que era um nadador olímpico, falou: não, você vai voltar para o Brasil, mas você não vai voltar para o mercado financeiro, eu vou te ajudar e você vai montar uma empresa de equipamentos aquáticos lá no Brasil. E assim foi. Ele voltou, eu entrei também, saí de uma outra multinacional que eu estava, e juntos a gente começou a trabalhar o mercado todo. Depois entrou a Paula, que é sócia também, na parte comercial, nos ajudou muito, e aí foi escalando um pouquinho por vez. E quando você percebeu que estava começando a ter uma dimensão mundial, aí essa escala gigantesca que a Flot tem hoje? Olha, o que a gente percebe é o que o mercado passa, né? E na realidade a nossa percepção são os clientes cada vez de lugares diferentes vindo nos procurar pelo próprio boca a boca que o mercado leva. Então hoje a gente pode dizer que a gente tem falta de espaço, né? Dá para ver, né? Não temos para aonde trabalhar direito, mas já estamos providenciando uma melhoria nesse sentido. E hoje a gente pode dizer que um dos maiores catálogos aí de materiais de natação é o da Flot. Como que é essa criação, desde o início da ideia até a entrega final para o consumidor? Porque a Flot sempre tem novidade aí no seu catálogo. São 4 pessoas envolvidas com marketing e sempre buscando tudo diferente dentro da água, né? Esse é o nosso DNA. Sempre buscando novidade, inovação e diferenciação, né? A gente leva muito a sério aquela história do por que o retrovisor do carro é pequenininho e o para-brisa é grandão, né? Vamos olhar para frente, né? Vamos para trás, passou, vamos olhar para frente e olhar para os novos horizontes. E você aí do outro lado que usa o material da Flot, assim como eu utilizo, acho que todo mundo consegue falar a durabilidade, a qualidade. Como que é esse teste aí de segurança, de qualidade, até aquele selo que você comentou, como que vocês fazem esse controle? A gente tem no nosso processo já há mais de 5 anos a ISO 9001, versão 2015, e isso nos ajudou. É muito difícil de conquistar, mas hoje eu diria que ele nos ajuda, porque ela está o tempo todo, a gente passa por auditorias e revendo os processos dentro da fábrica. Então, às vezes a gente mesmo nos pega cometendo algum erro e isso nos ajuda a melhorar cada vez mais e procurar. Falhas sempre existem, mas nós estamos aqui para consertar e avançar. E um dos públicos da Flot são bebês, terceira idade, crianças, e a gente pensando nesses públicos, a gente pensa em segurança. E na água a gente tem que trazer sempre isso em primeiro lugar. Como vocês pensam nesses materiais e qual é a preocupação da segurança na criação de cada material? Olha, o principal componente de tudo isso são vocês, são os professores, são os gestores, porque é daí que a Flot nasceu, né? A gente começou com 2 flutuadores e fomos descobrir que quem comprava os flutuadores eram as escolas de natação. E aí começamos a nos relacionar com os donos de escolas de natação que nos diziam: poxa,
mas seria bom se além disso aqui você pudesse fazer isso aqui. Olha isso aqui, eu gostaria de ter na minha aula de natação para bebê e não existe. E realmente não tinha nada. No Brasil tinha muito pouca variedade e o que tinha de má qualidade. E aí a gente começou ouvindo os professores e quem está o dia inteiro na piscina para desenvolver material. E hoje eles são os nossos cases também, porque a gente pega o produto pronto, antes de lançar, leva para um professor, leva para uma academia e deixa em uso. Olha, use e abuse para nos dar o seu feedback. E outra preocupação constante que eu vejo na Flote é a parte de design. Como vocês têm toda essa preocupação, pegando desde a matéria-prima ali do EVA, se preocupando com o design final para chegar na mão do cliente? A gente tem externamente uma área de P&D que a gente leva muito a sério. Eu digo externamente porque a gente, nesse dia, um dia por mês, sai da empresa para olhar para pesquisa e desenvolvimento. E é daí que saem as ideias, saem as criações, as sugestões. Existem pessoas de fora que participam. Isso gera muita inovação para a gente. E na criação desses materiais você trabalha muito com os profissionais da própria área. Então você tem profissionais de referência dentro do mercado, tem a Vera Lúcia, entre outros profissionais. Como que é essa colaboração desses profissionais que utilizam esses materiais na prática, ou até mesmo eles trazem ideias para a criação de materiais? Como funciona? Existe muita colaboração de professores que dão sugestões, porque querem realmente ouvir da gente, olha, é possível fazer e isso, se vocês conseguirem fazer, vai gerar uma melhoria na minha aula, na qualidade da minha aula, na minha entrega para o meu aluno. Então essa parceria sempre aconteceu e ela ajuda muito, né? Sejam bem-vindos, sugiram, nós adoramos. E você também tem parceria ali com a USP, então como que é essa parceria também na criação de materiais com a USP? A gente tem uma parte de engenharia externa que é uma célula dentro da faculdade e dali a gente, tudo que são projetos novos, coisas que a gente precisa mexer realmente com engenharia, a gente recorre a eles e recebe muito apoio. E a gente está nessa fábrica aqui, a gente ainda vai contar o segredo do que está acontecendo ao lado, mas por que a escolha de Indaiatuba como sede aqui no Brasil? Indaiatuba, há quase 30 anos atrás, era uma cidade pequena, mais fácil de se conseguir mão de obra, a 100 km de São Paulo, e a gente passou um compasso em volta de São Paulo, que era onde estava inicialmente a Flote, e elegemos Indaiatuba. E para nossa grata surpresa, hoje uma cidade que cresceu demais, investe muito no esporte, tem 7 piscinas da prefeitura, são clientes e parceiros nossos em várias coisas, tem SESI, tem SESC, tem academias, é uma cidade que apoia muito a indústria e ajuda sempre a gente no que a gente precisa. Não sei se você tem um número exato, mas aproximadamente quantos materiais vocês produzem, e se a gente poder eleger os mais queridinhos, os mais ícones, quais são os materiais aí que mesmo nesses 30 anos ainda é solicitado por todo mundo? Olha, são quase 500 produtos na linha e é muito de cliente para cliente, né? Eu diria que no Aqua Fitness, o Aqua Box e a Caneleira Inject são ícones. No infantil, as plataformas são ícones. Em breve nós vamos lançar uma nova, acredito que dentro de meses. Na natação agora a gente tem uma prancha ícone também, já assim, o pessoal, todo mundo que pega a prova. Nadadeira 100% de borracha, o pessoal gosta muito, tem muita variação. A raia é um dos carros-chefes. E a gente ainda não mostrou onde é montada as raias também. Falta a gente montar na pista de raia. Na pista de raias. E como trabalhar com diversos nichos? Porque a gente pega os especialistas e fala, você tem que nichar, você tem que escolher um público para trabalhar. A Flote trabalha com todos os públicos, desde o bebê até o alto rendimento. Como que é trabalhar com todos esses públicos? Você tem que ter muita organização no processo, né? E realmente conseguir controlar toda essa linha, né? E além quando você fala em nichos, eu penso também em segmentos, né? Então hoje a gente atende as academias, as clínicas, as lojas,
consumidor final. Então, cada público tem o seu jeito de atender, então a gente procura segmentar equipes destinadas para cada braço. E até dentro de grandes centros esportivos, não só da natação, mas também do futebol, né? Pode estar dentro do futebol, que eu sei. A gente tenta ajudar os atletas a se preparar e trazer eles para a água também, né? A reabilitação é muito forte, né? E se a gente consegue, o custo que é um atleta hoje, diminuir o tempo de recuperação dele numa lesão, é um ganho para todo mundo, financeiro e principalmente para o atleta. E como que é a atuação da FLOT em grandes eventos aí da natação? Então, como vocês têm produtos para esses grandes eventos? A gente hoje, quando você fala de eventos, a gente está ligado às principais feiras do mercado e tentamos nos encaixar nos eventos mais direcionados à água, né? Existem hoje muitos eventos esportivos, mas a gente tenta segmentar mais no que é ligado à água, né? Que é o nosso DNA principal. E dentro desses grandes eventos vocês têm a plataforma, as raias, que tem todas as normas para participar dos eventos, né? Sim, sim. Quando a gente fala de competição, hoje as raias a gente tem que atendem todas as normas da FINA, os blocos de partida também, estão dentro de todas as medidas que a FINA exige, então estamos aptos a atender qualquer piscina de treinamento e de competição no Brasil e, graças a Deus, fora dele também. Falamos em grandes competições, claro que já vem Caio Competes na nossa cabeça aí. Como que foi essa relação e esse casamento aí com o grande atleta brasileiro, Caio? O Caio além de excelente atleta, outro dia, coincidentemente, estava nadando na raia do meu lado e marcamos um café depois da natação e vamos apostar junto numa corrida aí para ver se a gente consegue escalar um pouquinho mais. Desafio lançado, hein, Caio? Vamos entrar nessa competição também. E que dicas você daria aí para os professores que utilizam os materiais no dia a dia para aumentar ainda mais os benefícios, até a usabilidade desses materiais? Olha, Renato, eu não gosto muito de entrar na seara do professor, né? O professor eu acho que ele estudou para isso e a gente tenta atender o que ele precisa, né? Então, eu vejo o professor usar um equipamento que é para nadar, às vezes ele está usando para fazer hidroginástica e a criatividade dos professores é o que enriquece a aula de cada um. Então eu não gosto muito de direcionar, nem de falar esse produto é para isso é para aquilo. Eu prefiro colher do que... Então aí eu entro na minha parte, né? Então o que eu vejo às vezes o profissional comprando um material, olha, vai comprar uma prancha e ele utiliza a prancha somente para propulsão de perna. Ele compra um jogo da memória e ele utiliza só para ser jogo da memória. E a gente tem várias funcionalidades para o mesmo produto, que aí entra a criatividade, entra o curso da natação criativa para vocês realizarem e saber o que fazer com o material, porque senão o professor parece aquela criança que fica pedindo o material para o pai, que pede lá para o gestor entrega o brinquedo para a criança, a gente usa uma, duas vezes, a criança enjoou e aí o professor guarda no armário e não utiliza mais aquele material. Então a importância de você dar várias funcionalidades. O jogo da memória, eu lancei vários vídeos aí no Instagram, só correr lá, que tem várias maneiras de você utilizar o mesmo jogo da memória, ou o aquapins, eu fiz alguns vídeos também. Então dá para utilizar de várias maneiras, né, André? E mais do que isso, né? Hoje a gente tem muito equipamento, então eu vejo academias inaugurando, hoje pedem nosso auxílio, né? E a gente, com cuidado, vai indicando uma variedade muito grande de equipamentos, sem por muita quantidade, mas que enriquece muito a aula, deixa a aula muito dinâmica, né? Porque o maior erro que você vê é aquela escola de 30 anos atrás que pegava uma pranchinha, um pull boy e põe a criança para ficar batendo perna. Essa criança, na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai trocar isso por outra atividade, né? Por outra atividade que tenha mais amigos, ou que tenha um videogame, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, enriquecer muito a aula, acho que é o segredo. E 80% do público da natação é natação infantil, são as crianças, e é o público que fica mais tempo dentro da água. A gente pode falar 3, 4, às vezes até 10 anos. A gente tem alunos dentro da piscina, na própria academia,
E os materiais pedagógicos às vezes vêm para isso, para tirar a insegurança, para deixar a aula mais divertida, para atrair essa criança, que às vezes a criança chega, não está de bom humor, assim como a gente tem dia que a gente não está de bom humor, chega na academia para sua aula e aí pega o material ali da Flote, todo colorido, ou já atrai a atenção dele quando traz personagens. Vocês fizeram parceria ali com a Turma da Mônica, que são produtos icônicos aí para as crianças vê o Cebolinha, vê a Mônica, já quer ir brincar, né? Sim. A criança se transforma, né? É um ambiente que ela não conhece, então se você conseguir trazer produtos que tiram ela daquele momento de insegurança do solo para a água, você acaba fazendo a natação virar uma brincadeira, né? E no fim a aula flui sem ser uma aula difícil, sem ser gerar qualquer tipo de insegurança para ter seu seguro. E além dos materiais pedagógicos, que a gente vê aí várias prateleiras, a gente tem também um material destinado para o nadador. A gente tem o walk, tem a sunga, tem roupão. Aonde esse público acha esses materiais para comprar? Olha, tudo que você procurar está no site da Flote, flote.com, e você nos encontra em todas as redes, né? Instagram, Facebook, YouTube, tem vários vídeos demonstrando, vários do Renato demonstrando o produto em uso, né? Então é bastante simples. E eu sei que vocês também têm parceria com a Decathlon, né? Alguns materiais de vocês também conseguem ser localizados dentro da Decathlon. Sim, esse já é o segmento de lojas, né? Hoje a gente tem a Decathlon, tem a Bayard, tem alguns outros que a gente consegue chegar para o consumidor final, né? E quando o consumidor final não encontra a loja, ele também tem acesso à Fitmania, que é um parceiro digital que atende o consumidor final, porque a gente só vende CNPJ. E se a gente pensar nos próximos passos, tem para onde crescer mais a Flote? Tem sim. Nós estamos olhando muito para a área de desenvolvimento de profissionais, né, de treinamento de profissionais. Está aqui um exemplo, que é a metodologia da Vera. E em função disso nós estamos fazendo um novo galpão, onde a gente pretende ter uma piscina com uma sala de treinamento integrada. E nesse local a gente poder receber clientes, ter um showroom para mostrar os equipamentos e poder capacitar profissionais, trazer o pessoal para ver o material em uso realmente. E a gente pode mostrar em primeira mão esse novo espaço que vai ser a Flote? Pode, é lógico que pode. Bora lá? E agora o grande momento da nossa entrevista, a gente vai revelar em primeira mão como a Flote vai se tornar a maior empresa da América Latina em materiais de natação. André, o que você está preparando para o mercado aí? Bom, aqui é a saída do Galpão 2, que a gente mostrou para vocês agora. Fica todo o nosso time de comercial, administrativo, marketing. E agora, em primeira mão, o novo galpão que em breve vai sair com uma piscina dentro, nosso centro de treinamento, e em breve podermos receber vocês aqui para treinamento, capacitações, se possível com a presença do Renato. E qual que é a medida dessa piscina? Como que vai ser essa estrutura, André? Isso ainda não pode ser revelado, então, mas em breve vai ter. Então, André, conta para o nosso público quem quer saber mais sobre a Flote, onde achar os produtos, onde saber mais sobre a história da Flote. No site tem bastante coisa, flote.com, Instagram, Face. Esperamos vocês nos próximos congressos, Fortaleza, IRSA, né? Fitness Brasil, agora que não é mais IRSA, e Encontro Internacional, e agora em junho em Portugal, e acho que ainda temos um no Chile esse ano. E a gente tem que contar também um novo segredo da Flote, que também está se preocupando com a sustentabilidade, né? Uma preocupação aí mundial. O que você está trazendo aí para a parte de sustentabilidade? Olha, a sustentabilidade é um assunto que vem tomando muita força no Brasil e já lá fora mais ainda. Tudo que é derivado de polietileno, a gente está já em estudo com um componente biodegradável. Então, você que depois que a sua raia chega no fim da vida,
você simplesmente descarta ela numa caçamba de lixo e isso vai para um aterro e leva anos e anos para desaparecer. E com esse componente que a gente está investindo, em breve a gente vai conseguir ajudar um pouquinho a natureza. Então, na hora de você comprar o seu material aí, pense também aí no meio ambiente, na sustentabilidade. Agradecer muito, André, pela entrevista e também pelo apoio aí ao podcast, diversos episódios apoiados pela FLOT, para a gente levar conhecimento de qualidade aos professores, gestores, donos de academia. Então, muito obrigado por essa parceria aí já de anos, André. Obrigado a vocês, contem com a gente. Então, agradecer muito ao André, agradecer muito à FLOT, aos parceiros, a Manta, nova metodologia dentro do mercado da natação, metodologia que trabalha a gamificação, o aplicativo da SwimTrack que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, a plataforma Educar com mais de 200 cursos para auxiliar aí você que é professor, está sem tempo para fazer capacitação, no sofá da sua casa você tem mais de 200 cursos dentro da plataforma. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Se você não sabe, a segunda principal causa de morte em criança, infelizmente, é o afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve ações de prevenção aí na sua academia. Então, muito obrigado. Compartilhe essa entrevista, que tenho certeza que alguém da área da natação precisa conhecer a história da FLOT e saber a dimensão que essa empresa é, agregando valor ao seu produto. E, claro, ativa a notificação para sempre receber um novo episódio. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio.